Hebreus 11, verso 4, diz-nos assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Na semana passada, eu disse aos irmãos que os capítulos 11 a 13 estão unidos por uma grande ênfase. Qual é a ênfase? Nós somos salvos pela fé, para viver pela fé. Dos capítulos 1 a 10, o autor da Epístola aos Hebreus nos falou daquele que nos salvou e da sua obra salvífica. Mostrou a excelência, a superioridade e a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Então agora, meus irmãos, o desdobramento dessa convicção é apresentado. Todos os que creram genuinamente em Cristo, demonstrando frutos de arrependimento, foram salvos. Eles foram salvos pela fé. E eles foram salvos pela fé para que possam viver pela fé. É a nossa vida hoje, irmãos. É aquilo que Deus espera de nós, que eu e você vivamos pela fé. Que o mundo nos veja como homens e mulheres crentes no Senhor. Isso já era uma expectativa do Senhor no período que é anterior aos patriarcas, aqueles que deram origem a Israel. Aqueles que são considerados os primeiros heróis da fé, são exemplos notáveis de vida pela fé, a ponto de obedecerem ao Senhor, não importando as circunstâncias. Nós veremos aqui hoje Abel, considerado o primeiro mártir da fé, como um exemplo de um homem que obedeceu ao Senhor, e obedeceu porque viveu pela fé. Ele creu no Senhor, e creu na palavra do Senhor de tal modo que obedeceu ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não erra. Se o Senhor inspirou seu servo Moisés para falar acerca de Abel, nesse livro do Gênesis que veremos aqui, e depois tudo que está no livro de Gênesis ter sido reafirmado na Epístola aos Hebreus, é porque Deus sempre soube, Ele sabe como é, que eu e você necessitaríamos ouvir acerca desse filho de Eva e de Adão, que é Abel. Olhem para Mateus, no capítulo 23, o que nos diz os versos 34 e 35. Mateus 23, versos 34 e 35, Jesus mesmo diz: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Jesus estava confrontando escribas e fariseus com a sua hipocrisia, e diz: vocês são como sepulcros caiados, por fora brancos, mas por dentro cheios de toda sujeira e podridão. Jesus havia dito: vocês escribas e fariseus, porque são hipócritas, são como aqueles que limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro há toda sorte de sujeira. Então muitos acreditam que vocês são homens tementes a Deus, homens exemplares, praticantes da palavra, mas no interior de vocês, vocês resistem à palavra,
porque vocês resistem a mim, é o que Jesus estava dizendo. E é exatamente o que os pais de vocês fizeram desde sempre. Aqui Jesus está falando a um povo, irmãos, o povo da aliança, o povo de Israel. Jesus está dizendo, vocês têm se comportado assim desde o princípio. Houve um homem justo chamado Abel, e Abel teve o seu sangue derramado, porque vocês não toleraram um homem fiel a mim, um homem obediente a Deus. É muito bonito isso, ver a unidade da palavra de Deus, como ao mencionar os heróis da fé, Abel é mencionado em primeiro lugar, e Jesus já havia estabelecido o valor de Abel em suas palavras. Essa epístola aos Hebreus foi escrita, provavelmente, irmãos, na década sexta depois de Cristo. E aqui está se falando aos cristãos de segunda geração. São aqueles que ouviram dos que andaram com Jesus acerca do Evangelho. Então, ao falar para essa igreja, para esses judeus da diáspora, são judeus que vivem fora de Jerusalém e creram em Cristo, creram no Evangelho, está sendo dito o seguinte: vocês são parte de um povo que há muito tempo vem matando aqueles que obedecem ao Senhor. Por exemplo, Abel lá no princípio. Eles sabiam que Jesus mesmo havia destacado a qualidade da fé de Abel. Agora, irmãos, vejam o que nos diz o livro do Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 11, ao falar daqueles que foram mortos por causa do testemunho do Senhor Jesus, porque obedeceram ao Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Meus irmãos, intencionalmente eu selecionei esses dois textos. Aquele em que Jesus fala de Abel, lá no princípio, um homem que obedeceu a Deus e foi morto pelo seu próprio irmão Caim, porque Caim não tolerou ter visto seu irmão recebendo a aprovação do Senhor e ele mesmo, Caim, sendo reprovado. E no fim da história revelada pelo Senhor, no livro do Apocalipse é dito que ao fim chegarão ao céu muitos que, porque amaram o Senhor, deram testemunho do Senhor, não negaram o nome do Senhor, por causa da palavra de Deus, foram mortos e tiveram o sangue derramado, como o sangue de Abel foi derramado. Diz a palavra de Deus que a terra se abriu para receber o sangue de Abel. Abel, irmãos, é portanto o primeiro herói da fé que é mencionado para crentes que estavam se negando a viver pela fé. A perseguição aos cristãos aumentava, muitos deles agora empobrecidos e até adoecidos, longe de casa, começavam a duvidar que Deus estava conduzindo a história. E então a palavra de Deus apresenta vários exemplos de pessoas que, mesmo não entendendo as coisas que aconteciam, mesmo sob perseguição, mesmo vivenciando grandes perdas, obedeceram ao Senhor. Abel, na língua hebraica, significa fôlego. Os irmãos sabem que na palavra de Deus o nome, na verdade, é o resumo da biografia de uma pessoa. A palavra Abel significa fôlego, certamente porque a vida dele foi breve. E em Gênesis, no capítulo 4, versos 1 a 17, a palavra de Deus diz porque a vida desse homem de Deus foi breve. Veja Gênesis capítulo 4,
nós leremos os 17 primeiros versículos desse capítulo. Quem é esse Abel mencionado em Hebreus 11:4? Coabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão, um homem, com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome de seu filho. Que a palavra do Senhor apresenta é o contraste entre um homem com obras justas. O que ele fez em concordância com a instrução do Senhor. E o Senhor se agradou do culto, da adoração, do sacrifício de Abel. Mas o Senhor não se agradou da adoração de Caim, que não foi elaborada e executada em concordância com a vontade do Senhor. Por favor, irmãos, acompanhe a leitura de 1 de João 3, versos 11 e 12. Aqui, o apóstolo João é usado por Deus para dizer: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O alerta da palavra de Deus é: o mundo, porque desobedece ao Senhor, odeia quem obedece, porque aquele que obedece ao Senhor é uma afronta ao mundo, envergonha o mundo. Aquele que obedece ao Senhor desafia esse mundo. Esse mundo diz: é impossível obedecer a Deus. E quando uma pessoa crente no Senhor e em sua palavra o obedece, esse mundo de fato fica irado. Caim, meus irmãos, é uma representação desse mundo mau, que iria se opor e até matar aqueles que obedecem ao Senhor. Eu fiz questão de caminhar até o livro do Apocalipse, para que os irmãos vejam que isso não é pontual. Essa é uma marca da história da humanidade.
a rebeldia contra Deus se desdobra também na violência contra os servos de Deus. Ou nós nunca ouvimos, irmãos, as histórias da história da igreja, de quantos crentes em Jesus foram perseguidos e mortos. Ou nós nunca ouvimos falar das prisões arbitrárias, das perseguições, das acusações infundadas na origem do trabalho evangélico no Brasil. Ou nós nunca ouvimos falar das Bíblias queimadas em praça pública e dos pastores, missionários, evangelistas, a quem os comerciantes das pequenas cidades não podiam vender coisa alguma sob a ameaça de sacerdotes, de religiosos que se opunham à pregação do verdadeiro evangelho. Irmãos, não se assustem ao olharem para esse mundo e perceberem como esse mundo odeia a igreja e odeia Cristo. E eu não estou falando da falsa igreja. Quando o mundo odeia a falsa igreja, aquela que escandaliza, aquela que fala de dinheiro e não de Cristo, aquela cujos seus líderes são estrelas e não servos, aquela falsa igreja que está preocupada em construir um império e não em trabalhar pela expansão do reino de Deus, o mundo tem razão. Nós também rejeitamos a falsa igreja, a igreja das personalidades, a igreja dos bens materiais, do dinheiro como motivação para a vida cristã, a igreja que não se importa com a fidelidade à palavra de Deus, a igreja das heresias e dos desvios, mas falando da verdadeira igreja, aquela que continua pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como revelado em sua palavra. Essa igreja é odiada pelo mundo porque sempre foi assim e não seria diferente com nossa geração. Não se espantem, irmãos, ao ouvirem declarações como eu já ouvi de pessoas dizendo que deveriam matar todos os crentes. Sempre foi assim. Esse mundo, desde o princípio, é assim. Caim é um tipo da humanidade. O homem pecador, meus irmãos, é representado por Caim, que é capaz de matar aquele que obedece a Deus, porque é uma afronta à sua vida desregrada. Caim, meus irmãos, resistiu à justiça de Deus. Voltem ao livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 5, a palavra de Deus diz que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Você já pensou nisso? Antes mesmo de falar da oferta, a palavra de Deus diz: Deus não se agradou de Caim. A oferta, meus irmãos, não é um imposto religioso. A oferta é parte da adoração de uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo diz que, estando numa reunião como essa, se formos trazer uma oferta ao gasofilácio, e aqui em nossa igreja nós fazemos isso aos domingos, e alguém nesta congregação a quem você odeia, ou você está magoado porque essa pessoa te feriu, a palavra de Deus diz: calma, não leve a sua oferta, vai lá, se refaz com seu irmão, depois você oferta. Os irmãos notaram que o Deus de toda a prata e de todo ouro não está com um pires estendido pedindo por favor a você que entregue algumas cédulas aqui para manter a obra dele? Não, irmãos, isso é privilégio nosso. Mas Deus está interessado na vida de quem oferta. Ele quer que você oferte, Ele quer que você vença o materialismo, Ele quer que você tenha prazer em dedicar os seus bens a Ele, Ele quer que você tenha a alegria de participar da expansão do reino dEle, mas Ele quer, antes de tudo, que a sua oferta seja sincera, seja parte de uma vida que está nas mãos dEle. Deus não se agradou primeiramente de Caim e depois da sua oferta. Caim não era justo, não era obediente, irmãos. A prova disso é que quando o Senhor disse a Caim que não se agradou, ao invés de se revisar, pedir perdão ao Senhor e passar a obedecer, o que acontece? Caim ficou com o semblante caído, como nós dizemos aqui no Brasil, ficou enfesado. E a raiz da palavra, Mari, mostra mesmo que alguém que está passando mal,
alguém que está muito chateado. Ele não se submeteu ao Senhor, fechou a cara e ficou indignado com Deus. Vejam o verso 6, nós lemos aqui, quando o Senhor diz: Caim, por que você está irado? Verso 7, se você vier me obedecer, eu vou aceitar a sua oferta. Mas olha, se você continuar praticando o mal, é claro que eu não vou te aprovar. E aqui está um alerta precioso, irmãos. A Bíblia é extraordinária, né? João Calvino escreveu certa vez o seguinte: nas Escrituras, cada florzinha é uma campina. Irmãos, uma declaração bíblica que nos faria ter que estudar por muitas horas. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu coração será tomado de raiva, orgulho, prepotência, mas cabe a você buscar em mim poder para dominar isso, e não se deixar escravizar por suas emoções, por seus sentimentos. No versículo 8, Caim então começa a executar um plano maligno. Diz ao seu irmão: vamos passear no campo. Abel vai ao campo e diz a palavra de Deus que Caim se levantou contra ele, sugerindo que Caim o atacou pelas costas. Abel não esperava isso, então Caim o agrediu e com grande violência matou o seu irmão. Deus perguntou: onde está Abel, teu irmão, Caim? Irmãos, a resposta é a resposta de um homem carnal. Imagina, irmãos, responder a Deus: por acaso eu sou o guardador dele? Por acaso ele é um bebezinho para que eu tenha que ficar carregando Abel no colo e dando satisfações da vida dele? Imagina, irmãos, a dureza de coração de um homem desse. O Senhor diz, e o Senhor já sabia, e Caim já sabia que Deus sabia de todas as coisas. O Senhor diz: Caim, onde é que está Abel? Eu vi quando você saiu com Abel para o campo. Senhor, por acaso eu assinei algum documento concordando que eu seria babá de Abel? É isso, irmãos, que Caim está dizendo com toda a sua arrogância. Lá no verso 13, disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Depois que o Senhor o repreendeu e o castigou, para que ele aprendesse que o que ele fez foi gravíssimo, ele disse: não, Senhor, eu não vou suportar isso. Lá no verso 16, diz a palavra de Deus que Caim retirou-se da presença do Senhor. Portanto, irmãos, o cerne da questão é: Deus desaprovou Caim, porque Caim era um homem desobediente ao Senhor. E se o Senhor vier a aprovar a desobediência, Deus está se contradizendo. Ele está dizendo: Caim, você discordou de mim e você tem razão. Deus nunca aprovaria a rebeldia de Caim. Abel, meus irmãos, Abel, pelo que a palavra do Senhor nos mostra, seguiu as orientações de Adão e Eva. Adão e Eva já haviam dito: olha, houve um tempo em que nós não trabalhávamos com sofrimento. Houve um tempo em que nós andávamos passeando com o Senhor num belo lugar. Houve um tempo em que pensamentos impuros não vinham à nossa cabeça e nós até andávamos nus como Deus nos criou e como os demais animais andam. E sabe, filho Caim, sabe, filho Abel, nós desobedecemos a Deus e a nossa desobediência trouxe consequências graves para o nosso viver. E o pequeno Abel ouviu tudo aquilo, e esse menino decidiu obedecer a Deus, porque ele aprendeu com o ensino do seu pai Adão, da sua mãe Eva. Meus irmãos, Caim não. Caim resistiu à instrução de seus pais. Caim fez talvez pior do que seus pais. Eu estou dizendo talvez porque o maior erro cometido na história foi por Adão e Eva. Eles não eram pecadores e escolheram pecar. Mas aqui, irmãos, nós estamos falando do primeiro homicídio, nós estamos falando
de um irmão que matou outro irmão. De fato, o pecado de Adão e Eva é mais grave. Mas, irmãos, que gravidade o pecado de Caim, matar o seu próprio irmão. Esse menino resistiu à orientação de seus pais. Ele não aprendeu com os erros de seus pais. Seus pais disseram: filho, desobedecer a Deus traz terríveis consequências. Filho, desobedecer a Deus torna a nossa vida pior. Não queira se rebelar contra o Senhor. Deus é bom, Ele tem o melhor para nós. Quando Ele nos proíbe de algo, é porque Ele, com santo zelo, está nos livrando do mal e das consequências do mal. Então, filho, não desobedeça a Deus. Caim não ouviu seus pais. Abel, irmãos, Abel considerou que um sacrifício a Deus tinha valor elevado e precisava ser oferecido ao modo de Deus. Caim, meus irmãos, Caim não se importou com o modelo que Deus estabeleceu para o sacrifício. Ele fez as coisas ao seu modo. A palavra do Senhor nos apresenta muitas orientações acerca do culto a Deus e diz que se o culto não é apresentado ao modo de Deus, ele não se agrada, ele não recebe. Leia, por favor, Levítico 9, verso 24. Esse livro que trata do culto, do trabalho dos levitas, daquela tribo responsável por cuidar do culto. No capítulo 9, verso 24 diz: eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Irmãos, Deus aprova o sacrifício que é apresentado ao modo dele. E notem, irmãos, que quando Deus aprova o culto do povo, o povo se alegra, cheio de júbilo, se prostra diante de Deus, grato porque Deus o aprovou. Meus irmãos, mas o contrário também está relatado na palavra de Deus. Então é importante que nós sempre nos lembremos que o culto para Deus precisa ser um culto ao modo de Deus. Se o culto apresentado não é aquele que Deus pediu, certamente Ele irá reprovar. É claro que o nosso culto hoje é o culto que reflete o conhecimento do Messias. Nós não mais precisamos sacrificar cordeiros, porque já conhecemos o Cordeiro de Deus que foi morto por nossos pecados. É claro que Deus foi revelando progressivamente a sua vontade, e o culto da igreja cristã hoje não é o culto semelhante ao de Israel, porque Israel ainda não tinha o Messias. Nós já temos o Messias. O Israel do Antigo Testamento não tinha. Mas, irmãos, nós temos a palavra de Deus para nos orientar quanto ao culto que Deus aprova. Eu quero lembrar aos irmãos que Caim resistiu às orientações de Deus quanto ao culto que deveria ser oferecido ao Senhor. Observem na carta de Judas, o verso 11, um alerta àqueles que estavam perturbando a igreja e ensinando heresias na igreja de Cristo. Judas diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, profeta que foi repreendido pelo Senhor por meio de uma mula repreendeu Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque ele não obedeceu ao Senhor. Abel viveu pela fé, ele creu em Deus e na palavra de Deus, por isso obedeceu à vontade de Deus. Você quer ser aprovado por Deus? Obedeça ao Senhor. A desobediência a Deus produz reprovação. Deus realmente está contra aquele filho dele que, na sua rebeldia, diz que viverá como bem quer. Voltemos agora a Hebreus 11:4 e vejamos, irmãos, o que é que está sendo dito aqui de Abel, ao dizer que ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o sacrifício de Caim. Ele obedeceu a Deus muito mais do que Caim obedeceu. Caim
obedeceu apenas oferecendo algum sacrifício, mas não ofereceu um sacrifício ao modo de Deus. Abel não. Abel obedeceu a Deus de modo mais excelente. A palavra de Deus diz que Deus o aprovou. Os irmãos verão no próximo estudo, quando estivermos estudando a vida de Enoque, a palavra de Deus diz que ele agradou a Deus. Lá no verso 7, quando fala de Noé, a palavra de Deus diz que Noé, sendo temente a Deus, construiu uma arca. Então essa é a sequência. De Abel é dito que ele obedeceu a Deus e foi aprovado por Deus. De Enoque é dito que ele agradou a Deus. De Noé é dito que ele era um homem temente a Deus e por isso construiu a arca. Meus irmãos, o que está sendo dito é: a fé em Cristo precisa ser evidenciada por obediência a Cristo. O sacrifício de Abel foi demonstração de obediência com grande humildade. Humildemente ele ouviu ao Senhor, e como o Senhor queria ser adorado, e ele se submeteu. Foi a obediência com sinceridade. Deus sabia que ele deu o melhor do rebanho dele. Ele ofereceu o que ele tinha de mais excelente, a ponto da Bíblia chamar de excelente sacrifício. E foi a obediência com fé. Meus irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Ainda hoje nós fazemos isso. Deixamos de obedecer a Deus e então, até influenciados pela religiosidade popular do nosso país, pensamos assim: não, eu vou dar comida aos pobres. E você deve dar mesmo. Mas você deve dar porque a sua vida foi transformada por Cristo e você ama o pobre, mas não para comprar a aprovação de Deus. É aquele crente que pensa assim: olha, eu tenho sido infiel, mas eu vou dar uma oferta generosa para um projeto missionário. Irmãos, obedecer é melhor do que qualquer obra que praticamos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que participar de cultos todos os dias da semana. Porque quando você obedece, você é o próprio altar. Você está vivendo uma vida de obediência e não apenas obedecendo a Deus em alguns momentos. Vejam o que diz Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Como poderemos saber com segurança qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Você lerá a Bíblia, que é a revelação da vontade de Deus, e o Espírito Santo que habita você te dará entusiasmo para obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo que habita o crente genuíno te fará ler a Bíblia, e esse Espírito te dará poder para obedecer. Você quer conhecer a vontade de Deus, meu irmão? Não procure nas estrelas, não, que Deus criou, inclusive. Procure na palavra dele. Nós temos um tesouro na igreja. Nosso irmão Martinho Lutero, em uma das suas 95 teses, quando rompeu com a igreja de Roma, afixou lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha: o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Cristo. Você conhece a vontade de Deus, é a palavra dele. Então obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vejam um outro servo de Deus precioso para Israel, Davi, no Salmo 51, o extraordinário salmo em que ele fala do seu pecado, do seu arrependimento e da segurança da restauração dada pelo Senhor. Em Salmo 51 eu quero destacar os versos 16 e 17. Vejam o que Davi diz, irmãos. Davi, com suas riquezas e com o poder de um rei, podia mandar abater centenas e milhares de animais. Vejam o que esse homem diz: não te comprases em sacrifícios, do contrário, Senhor, eu te os daria. É o rei de Israel, irmãos.
Ele podia dar quantos animais o Senhor quisesse em sacrifício. Do contrário, Senhor, se o teu prazer fosse maior pelos animais do que por minha obediência, eu te daria. E não te agradas, verso 17 ainda, não te agradas, lá do verso 16, de holocaustos. Agora o 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado, irmãos? É o espírito de um crente humilde, sensível à vontade de Deus, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, a Bíblia nos traz muitos exemplos de cultos, ofertas, sacrifícios que foram reprovados por Deus. Por exemplo, vá até o livro do profeta Isaías, no capítulo 1. O Senhor, no versículo 12, Isaías 1, 12, diz assim: quando vindes, capítulo 1, verso 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem foi que pediu? Quem vos requereu? O só pisardes os meus átrios. Quem disse que eu quero que vocês coloquem um pé no meu lugar santo de adoração? Versículo 13 é duro, irmãos. Imaginem o povo que se reconhecia como povo de Deus, ouvir de Deus por meio do seu profeta, e por isso rejeitaram Isaías e perseguiram Isaías, prenderam Isaías, maltrataram Isaías, confiscaram os bens dele. Olha o que o Senhor diz ao povo dele: não continueis a trazer ofertas vãs. Não tem sentido. Vocês sacrificam, mas continuam subornando, mentindo, prejudicando o pobre, esquecendo da viúva, se envolvendo com idolatria. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não admito que vocês venham para o culto como eu mandei. E a referência ao incenso, irmãos, era o incenso que estava no lugar santo, na entrada para o santo dos santos, lugar em que o sumo sacerdote oferecia sacrifício anualmente ao Senhor. O Senhor diz: eu não aceito que vocês pisem nos meus átrios, cheios de pecado, sem arrependimento. Irmãos, Deus pode dizer ao seu povo: eu não quero mais a adoração de vocês. Pode sim, Ele é Deus. Isaías 1,11, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Irmãos, observem Isaías 29, verso 13. Isaías 29, verso 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Os pais judeus repetiam a lei constantemente, a criança ouvia, memorizava. Então está dizendo: é de lábios, nunca desceu ao coração a minha lei. Eu não aceito isso. Oséias capítulo 6, verso 6. O profeta Oséias é usado por Deus também para trazer essa dura mensagem a Israel, que é para mim e para você também, meu irmão. Os critérios de Deus continuam elevados, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conheça a vontade de Deus e obedeça. Ele quer isso muito mais do que sacrifícios. Agora vejam, irmãos, o profeta Miqueias, um pouquinho depois, Miqueias, depois do profeta Jonas, Miqueias 6, versos 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti,
que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos para o Novo Testamento? Mateus 15, verso 8. Vejam aí, meus irmãos, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe quem Deus usou para dizer isso aqui? Isaías. Jesus está dizendo, Isaías estava correto, e eu repito para vocês o que Isaías disse. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Jesus está dizendo, se vocês não puderem amar a Deus acima de todas as coisas, e por consequência amar a criação de Deus, que é o próximo, não tem valor a obediência aos demais mandamentos. Meus irmãos, isso tem muito a ver com a realidade da igreja. Há muitos e muitos anos, lá na Bahia, aqui isso não acontece, né? Eu fui pregar num culto em uma igreja que estava sem pastor. Era um culto jovem, eu era um pastor jovem, e cheguei, sentei no último banco, e havia uns irmãos conduzindo o trabalho, mas havia uma turma, irmãos, nos últimos bancos, eu não sei de onde eram, até depois me disseram que eles não eram daquela igreja. Irmãos, eles estavam brincando, zombando, e até imitaram uma expulsão de demônios, enquanto o culto acontecia. E eles não sabiam que eu era pastor, eu estava sentado no último banco, estava com uma camisa social, mas não estava de gravata, novo, né, Jeremias? Naquela época eu era tão magro que parecia um palito, só tinha cabeça grande, irmãos. Sentado no último banco e vendo aquilo. E aí quando chegou o momento de pregar, eu assumi a palavra e disse, meus irmãos, algumas pessoas aqui hoje à noite pecaram contra o Senhor. Enquanto o Senhor estava sendo adorado, estavam brincando, zombando. Nessa hora uns 3 já pularam fora. Estavam perto da porta e já saíram. E eu iria pregar acerca do tema que vocês me deram, e havia um tema do mês, mas hoje eu vou pregar sobre Isaías capítulo 1. E antes todos nós vamos nos ajoelhar e pedir perdão a Deus, pelos erros cometidos aqui hoje, pela bagunça na casa de Deus. E vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Depois eu vou pregar em Isaías capítulo 1. Aí preguei o sacrifício do qual Deus não se agrada. Irmãos, já chegou a hora de nós dizermos com amor, mas com firmeza, que o culto não é feito para crente. Sabe aquele crente que no final diz, eu não gostei do culto? Nós deveríamos ter liberdade de dizer, mas e daí? O culto não é para você. Você não gostou, o culto não foi para você. Já chegou a hora, irmãos, de dizermos que a Bíblia diz sim o que é o culto cristão. Já chegou a hora de dizermos que Deus se agrada do culto que Ele revelou em sua palavra. Já chegou a hora de dizermos que Deus reprova culto. Valorizar mais a diplomacia do que a verdade é um erro, irmãos. Crentes sendo mais diplomatas do que crentes em Jesus e dizendo, não, eles cometeram absurdos aqui hoje. Extravasaram, descontrole emocional para todo lado. Música que nem menciona o Evangelho. Mas Deus sabe do coração e sabe mesmo, irmãos. Isso não deveria consolar ninguém, não. Isso deveria aterrorizar. Saber que Deus conhece nosso coração. Tem gente que diz, não, Deus conhece meu coração, então agora eu estou em paz. Você deveria tremer de medo, porque Deus sabe o que há em seu coração. Um culto, meus irmãos,
em que o pregador apresenta a sua performance para que seja aplaudido. Uma música, irmãos, que não expõe o evangelho. Aliás, irmãos, eu disse aqui domingo e volto a dizer, há crentes que inclusive por ignorância rejeitam os grandes hinos da fé que estão em nossos hinários e não consideram que Deus se agradaria de ouvir declarações que estão nesses hinos velhos. E há crentes que fecham a boca e se negam a dizer, como nós cantamos aqui domingo de manhã: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. E existe já, irmãos, aquele crente que diz: não, esse não é o meu estilo, isso é coisa de crente velho. Meu irmão, vença a sua preferência particular. Se esse hino está exaltando o Senhor, não se negue a exaltá-lo. Já chegou o tempo, irmãos, de dizermos que Deus reprovou o culto de Caim. Deus reprovou muitas vezes o culto de Israel. Deus reprovou o culto da igreja de Corinto. Deus reprovou o culto da igreja de Laodiceia. Deus pode reprovar, e eu desconfio que Ele não mudou. Abel ainda fala, irmãos. Abel ainda tem falado. Vejam Hebreus 12, verso 24. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Abel ainda fala. Morreu porque obedeceu ao Senhor. E isso incomodou Caim. Hebreus 11, versos 39 e 40. Ora, todos estes, inclusive Abel, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, é o Senhor Jesus Cristo. O que é que nós temos que Abel não teve? O Messias, o Salvador, Jesus. Irmãos, nós temos muito mais do que Abel. Nós podemos obedecer muito mais do que Abel. O Espírito Santo não habitava Abel. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre os crentes. Hoje nós temos o Espírito Santo a nos dirigir. Nós podemos oferecer um culto a Deus melhor do que o culto que Abel ofereceu. Não por concorrência, mas por submissão ao Senhor. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. No mundo de exaltação da falsa fé, a falsa fé que se parece mais com entusiasmo, otimismo, confissão positiva, cruza os dedos e diz que você vai ter. Nesse mundo, irmãos, nós podemos imitar os heróis da fé que obedeceram a Deus. Seja obediente ao Senhor. O que nós aprendemos com Abel é que é possível demonstrar maior obediência a Deus. Quem vive pela fé, obedece ao Senhor. Vamos cantar o hino Creia e Observar, hino 301 do cantor cristão.